Para uma experiência melhor, use fone de ouvido. Quando eu tinha pouco mais de 20 anos, trabalhei como leitor de medidores em Iowa. Um leitor de medidores é a pessoa que registra quanta eletricidade, gás ou água você usou a cada mês. Se seus medidores ficam dentro de sua casa e você quer uma conta precisa, o leitor precisa entrar na sua casa, esteja você lá dentro para abrir a porta ou não. Só para esclarecer, só entrávamos nas casas com consentimento dado no momento em que o cliente assinava o contrato de serviço. Alguns clientes também nos forneciam chaves, se necessário. Entrar em uma casa sem o dono presente era algo que eu nunca consegui me acostumar. Não importava o quão alto eu batesse na porta, eu sempre sentia que não era bem-vindo. O interior de uma casa é o espaço mais privado possível. O exterior é apenas a imagem que projetamos ao mundo. Mas quanto mais você entra, mais perto chega de ver quem realmente vive ali. Se você quer a verdade crua e sem filtros, vá para o porão. Eu odeio porões. Já vi paredes que pareciam telas de TV cheia de estática, até perceber que eram baratas correndo sobre um fundo branco. Teias de aranha tão espessas e empoeiradas que pareciam algodão doce explodido na feira dos aracnídeos. Já vi ratos, cobras, fezes, armas, crianças negligenciadas, animais de estimação maltratados, invasores sem teto, acumulações absurdas, itens sexuais bizarros, um laboratório improvisado de metanfetamina e até um caixão. Existem explicações racionais para todas essas coisas. Bem, talvez não para o caixão. Mas houve um porão em que o que eu encontrei escapava à lógica, e isso é o que tornou tudo tão aterrorizante. Era uma casa de apartamentos antiga, por fora, igual a todas da rua. Entrei pela porta dos fundos e me vi no topo de uma escada. Passei a mão pela parede até encontrar um interruptor. Liguei a luz, mas nada acendeu. Eu não carregava lanterna. Uma rota típica envolvia 5 ou 6 horas de caminhada, então eu levava o mínimo possível. Muitas vezes usava a luz da tela do meu aparelho portátil, mas ela só iluminava o que estivesse a cerca de 30 centímetros à frente. Armado com a pior lanterna do mundo, desci rumo à escuridão. Ao chegar embaixo, fui tateando o caminho, passo a passo, com os braços esticados e a cabeça abaixada, até alcançar o outro lado do porão. Iluminei a parede com a fraca luz do meu aparelho e encontrei 2 portas. Cada uma levava a um quartinho. Escolhi a da direita e encontrei os medidores num canto. Enquanto fazia as leituras, comecei a ouvir barulhos vindo de outro quarto. Algo se movia e havia um gemido crescente. Logo percebi que era um cachorro, fraco e angustiado. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. O cachorro arranhava do outro lado. Me senti impotente. Relatei o ocorrido no escritório, mas a imagem daquele cachorro não saía da minha cabeça. Ela me acompanhou até o mês seguinte, quando voltei ao local. Lá estava eu de novo naquele porão. Pelo menos dessa vez eu sabia onde estavam os medidores. Caminhei até o mesmo quartinho, atento a qualquer som vindo de outro cômodo. Mas dessa vez, nada. Fiz a leitura e comecei a sair, mas a lembrança do cachorro ainda me perseguia. Será que ele ainda estava trancado ali? A curiosidade venceu o medo. Fiquei parado diante da porta, escutando. Silêncio. Foi quando cometi um grande erro. Tentei abrir a porta. Mal girei a maçaneta e ouvi gritos. Gritos lancinantes, diferentes de tudo que eu já tinha escutado. Sons que eu não achava que um ser humano pudesse produzir. Gritos curtos, agudos e estridentes, seguidos por um gemido grave, prolongado e gutural, que depois se transformava em algo que eu só posso descrever como choro, mas muito mais alto. Era um caos, como um tipo de jazz psicótico e improvisado. Tropecei para trás, quase caí. Gritei se havia alguém ali, mas não tinha nada além de gritos. Perguntei se estava tudo bem, se precisava de ajuda, e nenhuma resposta. Eu com certeza gritei alto o suficiente para ser ouvido. Ele não queria ajuda. Queria que eu fosse embora. Atravessei o cômodo escuro rapidamente, rumo à saída. Quando cheguei ao topo das escadas, parei e escutei. Tentava entender o que acabei de vivenciar. Esperei que os gritos cessassem, mas eles continuaram. Quando finalmente fui embora, ainda estavam tão altos e insanos quanto no início. Senti alívio, mas ele logo desapareceu quando percebi que teria que voltar no mês seguinte. Relatei o ocorrido, mas nada foi feito.
À medida que o retorno se aproximava, a ansiedade só crescia. Que tipo de lunático fica sozinho no escuro, em silêncio? Minha mente criou 1000 explicações para o inferno que havia atrás daquela porta. Quando voltei, eu já havia construído tamanha imagem mental que qualquer coisa menos que o próprio demônio seria uma decepção. Mas não havia sinal dele no outro mês, nem nos seguintes. Quase desisti de resolver o mistério até que uma sorte inesperada me puxou de volta. Uma noite fui a um show com minha amiga Lara. Depois, fui levá-la em casa. Ela tinha se mudado há pouco tempo, então me deu as direções. Não prestei muita atenção no caminho até que ela apontou para uma casa adiante. Não acreditei. Ela havia se mudado justamente para a casa com o porão misterioso. Eu perguntei se ela havia notado algo de estranho no porão daquela casa. Mas antes que eu terminasse, ela exclamou de que havia um homem louco lá embaixo. Finalmente uma confirmação. Ela contou que, mesmo morando no sótão, ouvia ele gritando à noite. Mas tinha mais. Ela já tinha o visto. Um dia, indo até o carro, viu ele parado no jardim. Estava imóvel, sem expressão. Como ele bloqueava o caminho, ela deu a volta com cautela. Notou que ele a encarava, então disse um oi simpático ao passar. Ele não reagiu, exceto por uma coisa perturbadora. Colocou a língua para fora rapidamente, depois a retraiu e voltou a agir como uma estátua. Assustada, ela entrou no carro e foi embora. 2 ou 3 meses depois, eu mesmo o encontrei. Entrei pela porta dos fundos, como tantas vezes antes, mas havia algo diferente. A luz do porão estava acesa. Olhei pela escada. Lá embaixo, um cachorro surrado me encarava. O mesmo de antes. E atrás dele, vi um par de pés descalços. O teto bloqueava o resto do corpo, mas eu sabia que era ele. Eu devia ter ido embora ali mesmo, mas não fui. Pode não fazer sentido, mas minha vontade de ter resposta superou o medo. Com uma voz trêmula, anunciei que eu era o leitor de medidores e comecei a descer. A cada passo, mais dele se revelava. Parecia estar na meia-idade, cabeça raspada, olhos selvagens. Usava calças, mas estava sem camisa. O que mais me marcou foi o seu corpo magro e tenso, como se nunca estivesse em repouso. Expliquei quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Para minha surpresa, ele respondeu de forma até normal. O tom e volume eram estranhos, mas ele dizia o que as pessoas costumavam dizer a leitores de medidores. Quase comecei a duvidar se era ele mesmo, mas seu comportamento logo eliminou qualquer dúvida. Enquanto eu lia os medidores, ele andava de um lado para o outro, torcendo as mãos e mexendo a cabeça inquietamente. Quanto mais falava, mais agitado ficava. Começou a fazer caretas e emitir sons estranhos. Às vezes gritava um "ah" no meio da frase. Tentava suprimir os ruídos, mas estava perdendo o controle. Fui em direção à saída. Ele me seguiu. Seus gritos aumentavam. Eu estava apavorado. Ao chegar às escadas, encerrei a conversa e me despedi. Quando me virei para subir, ele não aguentou mais e começou a gritar. Os mesmos gritos inconfundíveis da sala trancada. Subi correndo, abri a porta e voltei para a luz do dia. 1 ou 2 meses depois, recebi alguns amigos em casa, incluindo Lara. Mal podia esperar para contar sobre o encontro. Mas ao relatar tudo, percebi que algo a incomodava. Quando terminei, ela me contou o que viu semanas antes. Um dia viu luzes piscando pela janela. Olhou a tempo de ver a polícia colocando o homem do porão no banco de trás de uma viatura. Depois soube por outro morador que ele tinha atacado alguém com uma faca. Nunca mais o vimos. Não sei o que aconteceu com o homem do porão. Gosto de acreditar que ele tenha recebido ajuda, mas talvez isso seja porque eu não quero pensar na alternativa. Há cerca de 5 anos, eu morava no centro de uma grande cidade dos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa noturna, então frequentemente me via entediado depois que meu colega de quarto, que definitivamente não era noturno, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava fazer longas caminhadas e refletir. Passei 4 anos assim, caminhando sozinho à noite, e nunca tive motivo para sentir medo. Sempre brincava com meu colega dizendo que até os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma certa noite. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã, e eu caminhava perto de um parque patrulhado pela polícia, a uma boa distância do meu apartamento. A noite estava tranquila, mesmo para um dia de semana, com pouquíssimo trânsito e quase ninguém andando pelas ruas. O parque, como na maioria das noites, estava completamente vazio.
Virei por uma ruazinha lateral para fazer um caminho de volta ao meu apartamento quando o vi pela primeira vez. No fim da rua, do meu lado, havia a silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, parecia com uma valsa, mas ele terminava cada quadrado com um passo estranho para frente. Pode-se dizer que ele estava dançando enquanto caminhava, vindo direto na minha direção. Achei que provavelmente estava bêbado, então me afastei o máximo possível para o lado da rua, dando-lhe espaço para passar pela minha calçada. Quanto mais ele se aproximava, mais eu percebia a graça com que se movia. Era muito alto, esguio e usava um terno antigo. Continuou dançando até que consegui ver seu rosto. Os olhos estavam bem abertos, com um olhar selvagem, cabeça levemente inclinada para trás, olhando para o céu. A boca exibia um sorriso exagerado, quase cartunesco. Entre os olhos e o sorriso, decidi atravessar a rua antes que ele se aproximasse mais. Tirei os olhos dele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás e congelei. Ele havia parado de dançar e estava com um pé na rua, exatamente paralelo a mim. Encarava-me, mas ainda olhava para o céu. O sorriso continuava em seus lábios. Isso me deixou completamente perturbado. Eu comecei a andar, mantendo os olhos nele. Ele não se mexia. Quando já havia me afastado cerca de meia quadra, olhei para frente por um momento, para observar a calçada à minha frente. A rua e a calçada estavam completamente vazias. Ainda inquieto, olhei de volta para onde ele estava, e ele havia sumido. Por um breve momento senti alívio até que o notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado levemente. Pela distância e sombras não dava para ter certeza, mas eu sentia que ele estava me encarando. Eu havia desviado o olhar por no máximo 10 segundos, então estava claro que ele se moveu muito rápido. Fiquei tão chocado que permaneci parado por um tempo encarando-o. Então ele começou a se mover novamente em minha direção. Dava passos largos e exagerados na ponta dos pés, como um personagem de desenho animado tentando se aproximar sorrateiramente de alguém. Mas ele se movia muito, muito rápido. Gostaria de dizer que nesse momento corri ou saquei meu spray de pimenta ou meu celular ou qualquer coisa, mas não fiz nada disso. Simplesmente fiquei ali, congelado, enquanto o homem sorridente se aproximava de mim. E então ele parou novamente, a cerca de um comprimento de carro de distância. Continuava sorrindo, ainda olhando para o céu. Quando finalmente consegui falar, soltei a primeira coisa que me veio à cabeça. Minha intenção era perguntar o que ele queria, com raiva e firmeza. Mas o que saiu foi um sussurro trêmulo. Se os humanos podem ou não sentir o cheiro do medo, com certeza conseguem ouvi-lo. Eu ouvi no som da minha própria voz e isso só aumentou meu medo. Mas ele não reagiu, ficou parado ali sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou lentamente e começou a se afastar, dançando. Simples assim. Sem querer virar as costas para ele novamente, apenas o observei se afastar, até que quase sumiu da minha vista. Foi então que percebi algo. Ele não estava mais se afastando nem dançando. Observei horrorizado enquanto sua figura distante começava a crescer. Ele estava voltando, e dessa vez, correndo. Eu também corri. Corri até sair da rua lateral e chegar a uma rua mais bem iluminada, com algum tráfego. Quando olhei para trás, ele não estava em lugar nenhum. Durante todo o restante do caminho para casa, continuei olhando por cima do ombro, sempre esperando ver aquele sorriso estúpido, mas ele nunca apareceu. Morei naquela cidade por mais de 6 meses depois daquela noite e nunca mais saí para caminhar. Havia algo naquele rosto que me assombrava. Ele não parecia bêbado nem drogado, parecia completamente e absolutamente insano. E isso é algo muito, muito assustador de se ver. Quando eu era adolescente, eu era gótica. Cabelo preto, roupas pretas, maquiagem preta, até tinha um par de coturnos. Meus amigos e eu, no melhor estilo gótico, costumávamos passar o tempo no cemitério local. Começamos a ir como piada, mas logo descobrimos que gostávamos da paz que encontrávamos lá. Isso mudou completamente numa noite. Minha amiga ligou para saber se eu queria sair e eu queria. Nenhum dos nossos outros amigos estava disponível. Ou estavam trabalhando ou se recuperando da farra da noite anterior. Então estávamos só nós duas. Ela passou para me pegar e fomos até o cemitério.
Ficamos por lá fumando cigarros e conversando besteira sobre os últimos problemas que ela estava tendo com o namorado, quando notamos no topo de uma colina onde estávamos a uns 30 metros de distância uma fogueira acesa. Você precisa entender que esse cemitério fica a um quarteirão do campus de uma grande universidade, então não era incomum ver estudantes por lá fazendo festas. Suspiramos sabendo que teríamos que ir embora logo. Era ilegal estar no cemitério depois do anoitecer e sabíamos que a polícia apareceria porque algum idiota achou que precisava de uma fogueira. Decidimos terminar nossos cigarros e cair fora. Foi então que um fedor horrível começou a descer da colina, vindo da direção da fogueira. Minha amiga engasgou e tapou a boca. Eu gemi e disse: "Que diabos é isso?" Minha amiga balançou a cabeça dizendo: "Não sei o que eles estão fazendo, vamos embora." Entramos no carro e uma de nós sugeriu, honestamente não lembro quem, e se a gente fosse lá na fogueira ver o que estão fazendo? Meu estômago revirou e um arrepio percorreu meu corpo. Minha amiga deve ter sentido o mesmo porque ao mesmo tempo dissemos que não íamos sair dali de dentro. Ela ligou o carro, acendeu os faróis, engatou a marcha ré e olhou por cima do ombro antes de começar a descer a colina de ré. Eu ainda estava olhando para o topo. Uma figura apareceu na frente da fogueira. Eu só conseguia ver a silhueta, mas tinha certeza de quem quer que fosse estava nos observando. Um pavor tomou conta de mim e eu gritei para minha amiga para ela ir embora o mais rápido possível dali. Minha amiga olhou para o topo da colina por um segundo e no exato momento em que a figura deu um passo na nossa direção, ela pisou no acelerador e desceu a colina cantando o pneu. Engatou a marcha e saímos dali. Ficamos em silêncio por um tempo até ela dizer o que diabos estavam queimando. Eu balancei a cabeça e disse que não sabia. Ela me deixou em casa e fui direto para a cama. Na manhã seguinte acordei e fui até a cozinha. Minha mãe estava lá tomando seu café da manhã e eu me juntei a ela. Conversamos um pouco sobre o trabalho dela até que de repente ela disse: "Você soube o que aconteceu ontem à noite?" Eu dei de ombros e disse que não. Tinha acabado de acordar. Ela me contou que uma colega dela foi sequestrada no estacionamento. Me espantei e perguntei se conseguiram encontrá-la. Ela disse que sim, só que era tarde demais. Ela disse que quem a levou a estuprou e a assassinou. Disse que encontraram o corpo hoje de manhã no cemitério. Tentaram se livrar do corpo dela numa fogueira. Eu congelei, meu coração disparou. A resposta para aquele cheiro horrível era isso. Nem preciso dizer que nunca mais fui ao cemitério à noite. Penso muito na nossa decisão de ir embora em vez de investigar a fogueira. Aquela única escolha poderia ter mudado tudo. Silhueta sombria na fogueira, é melhor que a gente nunca se encontre. Obrigado por assistir. Te vejo na próxima.